Olá, tudo bem? A nossa discussão agora é sobre o aborto. É um tema polêmico, difícil de ser discutido, debatido amplamente no Brasil, tanto nos círculos religiosos católicos, espíritas, evangélicos e principalmente também entre os que defendem a ideologia do aborto, mais representado no nosso país pelos grupos feministas. Então, nós seguimos a mesma perspectiva sobre essas questões éticas, primeiro observando o fundamento histórico e depois o indicativo do texto bíblico a respeito disso e, finalmente, fazendo uma aplicação. Então, se é um tema difícil, ele tem sido debatido e discutido aí amplamente em toda a história. Os próprios gregos já debatiam a questão do aborto. Os judeus, por sua vez, voltando um pouquinho, quando eu falo os gregos, lembramos novamente de Hipócrates, do juramento de Hipócrates, que ele condenou lá qualquer ameaça contra a vida, seja a eutanásia, seja o aborto. Então, no juramento de Hipócrates, havia uma defesa da vida e também havia uma ação contra o aborto. No caso dos judeus, agora com este assunto em pauta dos judeus, na época de Jesus, século I, logo no século II, na transição do século I para o século II, ou século II, aí nós temos os pais da igreja em cena. Orígenes, Irineu, Tertuliano, Agostinho e tantos outros são considerados os pais da igreja. Pais da igreja porque defendia a igreja, lutavam em prol da pureza doutrinária da igreja e da vida da igreja. Então, como eles defendiam a vida da igreja, logo entenda-se que eles também eram a favor da vida, da dignidade humana. Então, se a gente observar o Didaquê, um grande livro de instrução, um dos principais livros de instrução do povo judeu, logo na transição do século I para o século II, o Didaquê já dizia: não matarás o embrião por meio do aborto. Não matarás o embrião por meio do aborto. E dizia também: não farás que morra o recém-nascido. Então, para o judeu do século I e séculos subsequentes, a ideia da defesa da vida estava bem clara para eles. Então, observa que o texto fala claramente contra o aborto. E aí, os pais da igreja do século II, do século III, IV, V, os pais da igreja, para alguns vão até o século VII, continuam defendendo a vida e a sua postura é contra o aborto. O próprio Agostinho, aí no século V, também era a favor da vida e manteve a sua postura contra o aborto. Os reformadores praticamente não discutiram essa questão nos séculos XVI e XVII. A temática deles era mais soteriologia, era em torno da doutrina da salvação, mas eles não deixaram nenhuma oposição favorável à prática do aborto. Pelo contrário, a teologia dos reformadores era uma teologia que buscava a pureza da igreja, a vida doutrinária da igreja. Então, logo, supõe que todos os reformadores eram a favor da vida e contra o aborto. Em Portugal, permite o aborto em três circunstâncias. Na primeira circunstância, é o chamado aborto terapêutico, que fala da vida da mãe que está em risco por causa de uma gravidez. Em um segundo momento, eles permitem, além do aborto terapêutico, permitem o aborto eugenésico, quando há risco de grave deficiência do feto. E, finalmente, o aborto de honra, quando a mãe foi violada no caso de estupro. No Brasil, aqui no nosso país, o aborto é defendido pelo menos em duas circunstâncias, né? Quando a mãe foi violada, ou seja, engravidou por causa de um estupro, e quando a gravidez oferece risco à mãe, e também quando já é detectado que a criança que está no ventre da mãe é anencefalo, tem problemas
nascerá com todos os problemas neurológicos possíveis. Enfim, só nessas 3 ocasiões também no Brasil que se legitima a prática do aborto. Além da perspectiva histórica, deve-se perguntar o que diz a Bíblia sobre o aborto. Mas antes de falar a respeito da Bíblia, ainda de uma perspectiva histórica que ganha força exatamente na metade do século XX, com os movimentos libertacionistas, como as teologias de libertação, que são 3. Teologia de libertação são 3. A teologia negra, a teologia feminista e a teologia do terceiro mundo, que é mais aqui latino-americana, principalmente a partir das perspectivas, né, de Gustavo Gutierrez, também do Frei Beto, Leonardo Boff, Clodovis Boff e outros teóricos que abraçaram a chamada teologia da libertação. Então, as teologias da libertação, elas, de maneira geral, propunham uma libertação do ser humano. A teologia negra defendeu o negro diante da segregação racial e dos problemas sociais contra os negros que havia nos Estados Unidos. A teologia do terceiro mundo defender os pobres dos seus opressores. E a teologia feminista, podemos pensar que era exatamente para defender a mulher, a dignidade da mulher, o valor da mulher, a família da mulher, os sonhos da mulher, mas só que não. Em termos gerais, os movimentos pró-escolha, ou seja, os movimentos militantes, chamado feminismo, costumam salientar e apresentar